Leitura dos Escritos Sagrados do livro O Caminho da Felicidade. Mundo espiritual. Pergunta de ministro: como funcionam os 5 sentidos do ser humano após a sua morte? Respostas de Meixo Sama: continuam a existir, mas funcionam de modo diferente ao que ocorria no corpo físico, porque agora já não existe mais para o espírito o impedimento da matéria, o que lhe permite agir de modo contrário ao do ser humano, que sente, percebe fisicamente os 5 sentidos. Por exemplo, hoje, para se ir de trem de Tóquio a Osaka, leva-se de 10 a 12 horas, mas um espírito faz esse trajeto em 5 minutos, no máximo. E caso já esteja bem elevado, gastará apenas alguns segundos para isso. Para os espíritos divinos, então, essa viagem é feita instantaneamente. E quanto mais purificado for o espírito, mais leve ele se torna, o que lhe possibilita realizar tudo através da vontade. Mesmo assim, os 5 sentidos do corpo espiritual são iguais aos do corpo físico. Então, caso alguém que tenha ido para o inferno esteja sendo chicoteado, vai chorar e gritar, porque a dor que sente é bem mais intensa que a do ser humano, já que o corpo espiritual é constituído apenas de nervos, sem a proteção da carne. Porém, se o espírito já se encontrar em um nível mais elevado, será capaz de, através do próprio sonem, obter vestimentas. Entretanto, no caso de desejar se suicidar, não será capaz, porque já está morto. Pergunta de ministro: no mundo espiritual, como são os batimentos cardíacos e a respiração? Meixo Sama: ambos ocorrem de maneira idêntica dos seres humanos, caso contrário, não haveria vida do espírito. Saibam então que no mundo espiritual, árvores, pedras, rios e montanhas, tudo respira. Além disso, lá existem manhãs e noites, e inclusive as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Ministro: o espírito desencarnado comete pecado ou só se aprimora? Meixo Sama: especialmente o espírito que vive no inferno, amaldiçoando outra criatura ou a sua parte, em consequência surgirá um grande alívio e os sofrimentos diminuirão. Também deve ficar claro que a natureza da ira é de origem humana e corresponde a um sentimento menor. Portanto, não constitui erro ficar zangado ou irritado, desde que sejam manifestações passageiras, mas não é nada bom permanecer nesse estado por muito tempo. Por outro lado, a ira de Deus, ao contrário da humana, é imensa, mas se encontra voltada unicamente para o mundo onde existe a atuação do demônio, e a própria construção do reino do céu na terra corresponde a essa manifestação da ira divina contra as entidades negativas que transformaram o mundo num inferno. Por isso, inconformado com a atual situação, Deus estabeleceu um plano para salvar a humanidade, e dessa forma vai ser através da própria ira divina que o mundo virá a ser salvo. É preciso então aceitar os fatos com naturalidade, sem opor-lhes resistência, tenham eles partido das palavras de superiores ou das de subalternos. Tal postura corresponde a ser sunal e a ter capacidade para superar o ego. É nesse ponto também que se encontra a base da democracia, ou seja, da obediência à decisão da maioria sem contestações. Em conclusão, ao sermos sunal, evitamos conflitos cujo surgimento
só se dá pelo desejo de ambos os lados quererem impor a própria vontade. Inclusive, em casos dessa natureza, a expansão se dá justamente para o perdedor. Portanto, ceder sempre evitará o ressentimento dos que se sentem vitoriosos. Por isso, deve-se fazer o máximo de esforço para receber do ganhador um grande sentimento de gratidão, pois ele se transformará em luz, o que trará benefícios incalculáveis à alma daquele que foi o perdedor. Inclusive, todo ressentimento gera uma espécie de mal. Mas quando o espírito parte para o mundo espiritual, diminuem suas chances de cometer erros, uma vez que lá fica bem nítida em sua consciência a diferença entre bem, mal e pecado. Pergunta de ministro: um espírito infernal tem permissão para fazer com que uma pessoa morra ou que cometa suicídio? Eixo Sama: não, isso não é permitido. Caso pratique um ato semelhante a esse, comete pecado, descendo a um nível mais inferior ainda ao que já se encontra. Mas da mesma forma, o espírito que for levado por ele também irá para o inferno, pois com certeza também se envolveu com quem veio buscá-lo, e nesse caso, então, trata-se de um suicídio forçado. Outro ponto interessante é que esses seres infernais rompem o regulamento do mundo espiritual e vêm à Terra para perturbar. Inclusive, é até relativamente fácil fugir do inferno e vir atrapalhar a vida aqui no mundo material. Ministro, uma pessoa morreu de tuberculose e depois de 6 meses, seus pais adquiriram a mesma doença. Obviamente, trata-se aqui do espírito do filho que encostou neles. Ele veio para levar os pais para o mundo espiritual? Eixo Sama: caso como esse ocorre com frequência entre irmãos. Quando um morre, não tendo ainda muita elevação espiritual, vem buscar o outro, uma vez que sente muita solidão no mundo espiritual. Para o espírito desencarnado, a morte nada significa, e então chamar o outro é algo natural para ele. No entanto, quem ainda tem corpo físico não consegue entender essa forma de agir, muito menos o porquê de tal atitude. Inclusive, há também muitos espíritos que acham bem melhor que o parente morra, porque assim deixará de sofrer no mundo material. Como exemplo disso, cito o caso de uma mãe falecida, cujo filho passou a ser criado pela madrasta. Então, a mãe, ao ver o sofrimento do próprio filho, lá do mundo espiritual, tentou sufocar a criança com a intenção de matá-la, para dessa forma poder levá-la consigo. Geralmente, casos semelhantes a esse, de um chamar o outro, ocorrem com pessoas que morrem vítimas de tuberculose. Mas, de qualquer forma, é óbvio que o espírito que mata qualquer pessoa comete um grande pecado e desce a um nível bem profundo do inferno. Boa noite. Vamos começar a escutar alguém chamando, fique esperto. É interessante, né? A gente não tem ideia mesmo, né? Escutando assim, a gente é tipo assim, morrer, né? A pessoa, tu fala assim, eu vou pôr um vestido, aí o vestido aparece. É claro que eu não estou falando do inferno, né? Inferno é outra coisa, é bom nem a gente lembrar. Se a gente não for para o inferno, é muito bom, né? É só muda de lugar. E é tudo mais rápido, né? Tudo muito. Se a gente for ver no mundo atual, né? A internet é meio que assim, né? O WhatsApp é muito rápido a mensagem chega. Mas
um espírito elevado é muito mais rápido do que mandar uma mensagem. A gente não tem nem ideia de quanto é. Para chegar num lugar, chega mais rápido do que uma mensagem de WhatsApp, já pensou? Eu acho até, não sei o que é. Quando as pessoas veem esse círculo andando, que fala que é disco voador, de repente é um espírito divino, que ele passa muito rápido, né? E a pessoa pensa que é ser de outro planeta, não sei, né? É uma teoria, né? A minha, né? Claro. Mas é interessante. O espírito, o espírito divino, né? Ele é em forma circular mesmo, né? Quando ele se movimenta. Então, esse ensinamento esclarece muita coisa, né? Muita coisa para a gente sair da ignorância do que é o mundo espiritual. Para perder um pouco esse medo, né? De achar que vai morrer. E aí, como é que vai ser? Vou ficar lá no escuro embaixo da terra? Ou vou ser cremada? Isso tudo precisa já ter muito esclarecimento e certeza de que não é bem assim, né? Mas é claro que se você acreditar nisso, você vai embora acreditando nisso e vai acontecer. Porque a gente carrega aquilo que a gente acredita, né? Então, se não acredita em Deus, sabe-se lá para onde que vai. De certo, fica mesmo lá no escuro, embaixo da terra. Então, por isso o esclarecimento é importante enquanto a gente está aqui, aprender e receber muita luz para poder melhorar, para poder ir para um lugar melhor, né? E é claro que o principal não é isso, né? O principal não é receber Jorei, ministrar Jorei com essa intenção. A intenção seria mesmo de ajudar o próximo, querer para o outro o que você conseguiu para você, né? Ministrar Jorei não só pensando em curar a pessoa. Cada vez que ministra Jorei, pensar que ela vai espiritualmente elevar, vai ficar num lugar melhor, numa posição melhor lá no mundo espiritual e vai ser mais feliz. E aí ela começa a sentir o que você sente. Ela começa a ter esclarecimento daquilo que você já foi esclarecida. É claro que a gente não tem condições de saber tudo. Não. Acho que aqui todo mundo um dia já pensou, né? Quem criou Deus? Né? Deus criou tudo. Mas de onde ele veio? Como ele começou? Não, é coisas assim que não dá, gente. E aí o homem pensa que sabe tudo, não consegue chegar. Nós estamos ainda muito... Perante Deus a gente é um grãozinho de areia. Como que a gente vai entender coisas tão elevadas? A gente consegue, o que a gente consegue entender não é ainda nem a metade do que é. Por isso quando a gente para ficar querendo, não dá. Nem vou mais porque não vai, a cabeça não... Aí fica maluco, fica doidão, não dá. É assim, o que eu entendo hoje não quer dizer que é a verdade absoluta. No momento é a minha verdade, é assim que eu entendi. Pode ser que mais para frente eu entenda um pouco mais. Porque, voltando a falar da montanha, quando você sobe mais na montanha, a sua visão é mais ampla. Isso é sabedoria. Sabedoria é assim, quanto mais seu espírito se eleva, mais você enxerga um pouco da verdade. Você enxergava um pouquinho, daqui a pouco você enxerga mais. Aí daqui a pouco mais. E tudo que você adquire de sabedoria, isso não perde. Por isso que tem gente que nasce sábia e tem gente que nasce ignorante. Falando de espírito, não estou falando de conhecimento que se aprende nos livros, né, material. Estou falando de espiritual. Então, tem gente, tem criança pequenininha que é muito sábia. Fala coisas que tu... Onde que aprendeu isso? Não foi aqui, já aprendeu antes, já veio.
E tem gente que é totalmente ignorante de qualquer coisa. Então, como querer discutir com uma pessoa assim? Porque ela, de verdade, ela ainda está ali, ó, querendo subir a montanha. Como que tu quer falar para ela que tu está vendo coisas, que tu está num nível mais alto, que ela não vai conseguir ver? Por isso a importância de não brigar, de não discutir, sempre entender. Claro que não vai chamar a pessoa de ignorante, porque a maioria entende que ignorante a gente ignora o assunto, ignora o mundo espiritual, ignora a existência de Deus. Mas é melhor a gente entender que pessoas desse jeito existem. E a gente também ainda não está no nível lá no alto. Vai ter gente que está melhor que a gente, que vai falar coisas que a gente ainda não tem compreensão. Mas, gente, uma coisa é interessante. Quando você ouvir algo, normalmente vem uma pergunta, né? Será? Porque diz que a dúvida é o princípio da fé. Quando vem a pergunta, será? Já começou a subir a montanha. Já está no caminho direcionado para Deus. Porque quem é ignorante ou veio revoltado nessa vida com algo de outra vida, nem faz a pergunta será. Ele nunca vai falar, será que Deus existe? Não, ele vai falar, Deus não existe. Será que existe vida após a morte? Ele vai falar, não, a gente morre e acabou. Então, esse será é muito bom na vida da gente. E quando você fala será, vem uma coisa que você ouve, uma coisa que vai te dando uma ideia. Certeza mesmo não vai dar, mas vai dando uma ideia que tu vai querendo conhecer mais e fazer mais perguntas e saber mais. É uma certa curiosidade. Não se contentar em subir só uma parte da montanha, querer subir mais para ver mais coisas. Agora, quando as coisas acontecem com a gente, qualquer coisa da vida, é muito importante, gente, a gente aceitar. Não é aceitar falando, mas por que isso aconteceu comigo? Isso quem fala normalmente é quem ignora o mundo espiritual. Quem ignora que nós temos máculas, que se aconteceu com a gente é porque tinha que ser com a gente. Mas aceitar, sejam coisas boas ou ruins, compreender, entender por que está acontecendo aquilo, é mais para frente. Mas uma coisa é certa, se tu não aceitar, não vai compreender nunca e vai ficar rodando no mesmo lugar e não vai melhorar e não vai evoluir e não vai sair do problema. Então, se eu estou recebendo algo, eu tenho que pegar. É meu. Já viu alguém receber algo que não é para ela? Não vai para endereço errado. Normalmente endereço é certinho, não tem erro. Aqui pode ter um correio, às vezes, mas lá não tem. Vem para a pessoa certa. Você recebe. Opa, recebi. Abre o pacote e fala, não gostei, não é muito bom não. Bom, mas é meu, vou pegar. Aceitei. Por que eu recebi isso? O que será? Aí vem o porquê. Por quê? Por que isso para mim? Aí com o tempo você vai entender o porquê. Mas se não aceitar o pacote e ficar jogando para o universo, não é meu, é teu. Eu não quero isso não. Não sei porque que veio para mim, toma, é teu. É claro que não vai evoluir. Então a importância de aceitar. Como o Meixo Sama fala, coisas boas são naturalmente boas, mas coisas ruins também são boas. Entendendo que as ruins limpam nossa mácula. E as boas, acho que são presentes de Deus, eu acho, por um momento de alegria, felicidade, né? Então,
Essa subida na montanha requer muito isso, né? Se perguntar, será? Sempre com pergunta, será? E aí vai vendo a resposta com o tempo, daqui a pouco vem outra pergunta. Nunca parar de querer saber, sempre querendo, sempre. É tipo assim, como se fosse uma fome, né? Querer comer, alimento espiritual. Então, no ensinamento, é algo que você vai se alimentar de palavras do Espírito. Isso é bom. Isso te tira da ignorância. Isso te faz elevar e ter compreensão um pouco maior. Não total, mas um pouco maior. A gente, muito obrigada. Boa